Bom dia, pessoal. Nós vamos então começar esse tempo prévio, antes da Assembleia. Hoje é um dia diferente, onde nós vamos nos acostumar com esse modo online, de fazer mais uma coisa, que é esse caráter público da nossa comunidade. O Ale hoje está comigo, na condução dos slides. Ale, pode passar, por favor. Senhor, chegue a ti o meu clamor, dá-me entendimento, conforme a tua palavra. Pode passar. Nós estamos aqui juntos para celebrar que Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Eu vou então fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus, que aqui nessa manhã, onde mais uma vez o teu fôlego de vida nos alcança, onde mais uma vez nós abrimos os olhos, nós possamos entregar esse dia e esse momento particular como um ato de adoração, um ato de louvor, e onde nós possamos também te ouvir. Deus, nós também fazemos desse momento um momento onde nós colocamos o nosso coração diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão porque nós nos afastamos cotidianamente de Ti, do Teu modo de agir, do Teu reino, mas nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor tem misericórdia de nós e a Tua graça nos alcança, Senhor. Então, seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode passar a ler, por favor? Mais um e mais um. Hoje nós estamos no nosso último domingo da série Quando o Eterno Abraça a Vida Presente. Então, hoje, dia 18/4, nós vamos falar sobre quando ele nos ajuda em nossa incredulidade. E lembrando que temos a Assembleia. Pode passar mais um, por favor? Nós vamos cantar juntos a música Perto Quero Estar. E quem vai conduzir esse momento é a Ana e o André. Então, por favor, se vocês puderem se juntar aqui com a gente. Estão prontos aí? Prontinho. Então, vamos lá. Então, vamos. Estão conseguindo ouvir bem a gente? Ótimo. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que
que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Amém. Muito obrigada por nos conduzirem nesse momento, André e Ana. E nós cantamos juntos, pessoal, sobre qual é a relação que a gente tem com esse Deus, como nosso coração se enche de gratidão por algo que Ele fez por nós. E algo que a gente pode crer somente com os olhos da fé, porque muitas das coisas que dizem respeito a essa história, nós não vivemos durante os meus 24 anos, durante os anos da vida de vocês. Isso tudo aconteceu muito antes de nós nascermos, mas nós podemos, por meio do Espírito, ter fé nisso. E nós vamos seguir para esse momento da palavra. Eu vou ler o texto de hoje. Pode passar a ler, por favor. Pode passar mais um. Lá em João 20, 19 a 31, onde a gente vai ver um pouquinho já desses olhos da fé. Pode passar a ler, por favor. Se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês, fiquem à vontade. Vamos lá. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou entre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque a mão, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que você me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Eu vou chamar o Tom para esse momento com a gente, da reflexão. Então, pode se achegar aqui. Ele vai trazer a mensagem de que quando o Eterno abraça a vida presente, ele o ajudará em sua incredulidade. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, sê nesse momento com o Ailton. Ele separou um tempo para meditar na tua palavra, encontrar algo da tua parte para a gente. Então, que ele possa ser o teu canal nesse momento e abre os nossos corações, que nós possamos receber como a tua mensagem nesse momento as palavras que vierem do Tom. Em nome de Jesus. Amém. Então, é com você. É uma alegria estar com vocês. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, Tom. Vamos sim. Ok. Sim. Ok. Sim. E poder partilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu meditei esses dias. E essa expressão, quando o Eterno abraça a vida presente, ela é muito significativa na minha vida. E nesse tempo de Páscoa, depois de ouvir a mensagem semana retrasada da Mayra, que ouvi junto com a minha irmã, e nós usamos as nossas lágrimas como um elemento impossível de não acontecer diante daquela mensagem. E na semana passada, a mensagem do Abner, que nos levou por um caminho desde a criação até a Páscoa, foi muito instrutiva e me abençoou muito. Então, hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a fé. O texto que foi escolhido foi de João 20, de 25 a 29, mas eu queria começar com a passagem de Hebreus 11, versículos 1 e versículo 6, que diz o seguinte: a fé é a firme convicção, ou, em outras versões, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Algumas outras dizem firme convicção e certeza. Esse versículo sempre me assusta. Por que que esse versículo me assusta? Porque eu sou uma pessoa das dúvidas. Eu vivo em dúvida. Se eu saio para comprar uma camisa, eu costumo voltar para casa sem comprar camisa, porque eu não sei se eu vou comprar uma que vai ser boa para mim ou não. Então, essa vida de dúvida, eu remonto desde a minha infância, por ser o caçula de 7 irmãos, e todos decidiram sempre as coisas por mim. Então, decidir para mim é uma coisa muito difícil. Mas eu queria levar em consideração o seguinte: aqui, quando fala de firme convicção, de certeza, me assusta, porque essas palavras não fazem parte da minha vida. Mas, diante disso, eu quero levantar 3 personagens do Novo Testamento que também passam por isso. O primeiro deles é Tomé, nesse versículo, nesse capítulo que nós vimos, de João, capítulo 20. Mas Tomé é um caso diferente, porque Tomé era um cientista. Ele diz que precisava ver para crer. Se eu não puser as mãos nas suas mãos e não tocar no seu lado, não crerei. Então, ele queria ter essa experiência de ver, de tocar, de sentir, para poder ter as suas convicções. Então, vejamos, né? Para Tomé era necessário ver para crer. Mas Jesus salienta para ele que é necessário crer para ver. Ele diz isso muito claramente para Tomé quando diz: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Demonstrando com isso que existe um tipo de fé superior a essa. Mas nem assim, mesmo assim, ele acolheu Tomé.
ele, de certa forma, se rebaixou a mostrar para Tomé as suas feridas. Ele não desprezou esse tipo de incredulidade de Tomé. Porque esse tipo de incredulidade não é aquela incredulidade que os judeus tinham, que os afastava de acreditar, inclusive, naquilo que eles estavam vendo, porque eles viram os milagres de Jesus, mas, no entanto, saíam dali e iam armar a morte dele. Quer dizer, Jesus diz, então, para esses fariseus o seguinte: olha, se não creem em mim, creiam, então, naquilo que vocês estão vendo, creiam nas minhas obras, creiam naquilo que seus olhos dizem, mas mesmo assim eles não queriam crer. Não é que não podiam crer, não queriam crer. Eu acho que aí está a base de tudo aquilo que eu estou querendo demonstrar para vocês. Vemos também na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, quando, diante do fato de que Lázaro estava 4 dias morto, e Jesus diz para Marta o seguinte: Marta, você crê? E ela diz: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, eu creio que haverá uma ressurreição no último dia. Ela diz que cria em algumas coisas. O Jesus estava falando da possibilidade da ressurreição do irmão dela. Ali nós vemos uma mulher que, quando confrontada por Jesus, afirma a sua fé nele, mesmo não sabendo o que estava para acontecer. Então, ele diz o seguinte para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. É esse tipo de fé que eu gostaria de ter, e que eu sei que todos nós gostaríamos de ter, mas eu faço parte daquelas pessoas não incrédulas, mas de pequena fé. E Jesus afirma isso a respeito de Pedro. Em Mateus capítulo 14, naquele episódio quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão no barco e ficam assustados quando veem aquele ser andando sobre as águas, pensam que é um fantasma e ficam apavorados com aquilo. Jesus diz: sou eu, fiquem em paz, sou eu, não temam, sou eu. E Pedro então disse: é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí encontrar com o Senhor. E ele disse: então vem. Então, Pedro, ao ouvir o vem de Jesus, ele que era muito ousado, pôs o pé na água e foi. Ousado, né? Às vezes até atrevido. E foi. E andou sobre as águas, mas de repente ele ouviu outra voz, a voz do vento. E diante dessa voz veio o temor. E diante do temor, ele então perde aquele olhar de Jesus e fica mais crédulo diante do vento do que da voz de Jesus. Mas aí também nós vemos Jesus socorrendo. Aí Jesus estende a mão e tira Pedro do mar, porque estava se afogando. Pedro clama a ele: Senhor, salva-me, e ele estende a sua mão. Então, no caso de Pedro, nós vemos que a voz, a palavra de Jesus é o grande ingrediente para a nossa fé. Quando ele diz vem, e Pedro vai. Mas Pedro, ao ouvir outra voz, deixou de ouvir a voz de Jesus. E, nesse caso, ele se afoga, começa a se afogar. Aí vem a mão de Jesus para acudi-lo, mesmo diante da sua pequena fé, porque Jesus diz isso a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Jesus, inclusive, nos dá aí a receita. O que é que acontece na incredulidade? É a dúvida. E para aqueles que têm dúvida, como eu tenho, existe a mão de Jesus para nos socorrer, mesmo nas nossas dúvidas. Tem um cântico, né, que eu gosto, que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor.
não me fio na vista, alegre estou. E é exatamente isso. Quando Pedro ouviu as circunstâncias, olhou ao seu redor, ouviu o barulho do vento, ele deixou de olhar para Jesus. Então, para todos aqueles que têm dúvida e para aqueles que não têm dúvida, o segredo está em continuar olhando para Jesus e ouvindo a sua voz, com dúvida ou sem dúvida. Tem uma outra situação da pesca maravilhosa, né? Quando Jesus, diante dos discípulos, ele diz assim: olha, vocês não pescaram, mas lancem a rede do outro lado e vocês vão encontrar muito peixe. E Pedro responde para ele: mas nós tentamos a noite inteira, não pegamos nada. É como se Pedro dissesse: Senhor, você não entende nada de pescaria. O senhor é carpinteiro. De pescaria entendemos nós. Então, vou jogar a rede do outro lado. Eu conheço bem o mar, eu sei quando o mar está para peixe e quando não está. Mas não, Pedro não fez isso. Mesmo ele tendo sido chamado de um homem de pequena fé, ele disse: Senhor, as evidências todas mostram que hoje não é dia para peixe. Mas, sob a tua palavra, eu lançaria as redes. E esse é um aspecto muito importante da fé. A fé tem que se apoiar não em evidências, mas na palavra de Deus. Inclusive, eu lembro de um ditado que diz o seguinte: para quem não crê, nenhuma evidência é suficiente. Para quem crê, nenhuma é necessária. Então, este é o exemplo que nós temos na vida de Pedro. E um terceiro exemplo de alguém com grande fé. Uma mulher que nem fazia parte ali do povo judeu. Uma mulher cananeia, que vem insistir com Jesus para que a sua filha seja curada. E Jesus diz para ela algumas coisas muito sinistras, como dizem os jovens, né? Ele diz assim: não. Ele nem dá bola para essa mulher. Ele diz: não dá para a gente pegar o pão, né, e dá-lo aos cachorrinhos. Imagina uma situação dessa. Ele seria trucidado nos dias de hoje, né, com toda essa mania que a gente tem hoje, né, do politicamente correto. Mas o que Jesus entendia, ele entendia o coração daquela mulher e ele queria, de fato, saber até onde ela ia. E ela diz: olha, mas é possível comer as migalhas que caem das mesas daqueles que estão cortando o seu pão. Diante dessa palavra cheia de sabedoria e cheia de humildade, Jesus diz para ela: grande é a sua fé. Jesus elogia a fé de uma mulher que nem fazia parte do povo judeu. Esta é a qualidade intrínseca da fé. Concluindo, em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para aqueles que têm pouca fé, ou mesmo nenhuma fé, mas se achegam a Jesus, ele diz e ele mostra que ele vai acudi-los. Então, nós podemos ter esse acesso a Deus e ter a convicção, a certeza de que se ele começou uma boa obra em nós, tal como aquele homem que diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, eu creio o suficiente para chegar até o Senhor e pedir, mas eu não tenho certeza que vai acontecer. E Jesus, assim, também o acolhe. Então, para todos aqueles que têm dúvidas, que não têm essas convicções que alguns têm, que são dignos de admiração, mas muitos não têm, para esses eu digo: ele prometeu que
tendo começado uma boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque ele não desiste de nós, ele não desiste daquele que se aproxima dele. Deus é fácil de agradar e difícil de contentar, diz George MacDonald. É fácil de chegar a Deus, mas Deus não se contenta com isso. Ele quer nos levar a uma fé robusta, a uma fé madura. Eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. Se você faz parte do grupo de pessoas que é capaz de dizer isso, então, pode crer que Jesus crê mais em você do que você crê nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai, pedimos a tua bênção para todos aqueles, ó Pai, que não têm fé suficiente para se convencerem de que suas orações serão respondidas, mas têm fé suficiente para orarem, para chegarem a Ti, para pedirem, para implorarem, para se humilharem na Tua presença. Que o Senhor os socorra, que o Senhor nos socorra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, obrigada pela palavra certeira em nossos corações. Eu anotei para não esquecer e que essa frase seja uma verdade em nossas vidas, que para quem não crê, nenhuma evidência é suficiente, mas para aqueles que creem, nenhuma evidência é necessária. Que o próprio Deus possa tornar isso verdade em nossas vidas. E, meus queridos, seguindo, Ale, pode passar, por favor. Nós vamos ter hoje nossa assembleia, tanto ordinária quanto extraordinária. Todos são convidados a permanecer, fiquem todos à vontade. Para os membros da CEL, a permanência aqui é obrigatória. Para os nossos amigos e convidados, fica o convite para vocês participarem dessa mesa diferente com a gente. Abner, eu lembrete para você encerrar. Deus abençoe o pessoal que está acompanhando a gravação.